GPUS11, o novo ETF lançado ali pelo Grupo Primo, que quem faz parte do Grupo Primo é Thiago Nigro, Bruno Perini, figuras notórias que a gente tem aqui no cenário econômico brasileiro, em parceria com a Investo. Será que vale a pena você investir nesse ETF ou deixa como tá e não muda nada? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. Antes de começar o assunto do vídeo já sabe, investor do topo, já deixa aquele likezinho maroto, ajuda a gente a continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se você não é investor do topo, guarda o like, guarda a sua inscrição e aí quando você aprender alguma coisa nova, lembra desse momento e deixa o like que isso fortalece a gente, hein? Esquece não. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, nos últimos dias a gente teve o lançamento do novo ETF pelo Grupo Primo e a Investo, que replica o S&P 500. Esse ETF está sendo negociado na Bolsa Brasileira, aqui na própria B3, pelo código GPUS11. Certo? E aí você pode estar se perguntando, mas Pedro, já não tem alguns ETFs aqui no Brasil que replicam o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Os caras iriam ter o trabalho de fazer mais um ETF para replicar a mesma coisa? Essa é uma boa pergunta e a gente vai responder ela nesse presente momento. Mas antes disso, vamos olhar aqui um pouquinho do site, né, da Investo sobre o GPUS11, tá? Primeiro ETF, o CITS de S&P 500 do Brasil. Então aqui já está a primeira diferença. O CITS é uma regulamentação da União Europeia que define como se fosse uma base ali para os ETFs europeus, tá? Então aqui você já vê que tem alguma coisa ligada com a Europa, né? Esse é o primeiro ponto, beleza? Então vamos lá. Taxa de administração de 0,18, eu quero deixar um parênteses muito grande nisso aqui, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, mas vamos olhar um pouquinho. O GPUS é o primeiro ETF, o CITS disponível no Brasil, listado na Bolsa, replica o CITS ETF VUAA, o Vanguard S&P 500 e o CITS ETF. O que seria isso? Ele vai replicar o S&P 500, como a gente já conhece, as maiores empresas americanas, só que comprada na Europa. Ou seja, basicamente você estaria investindo no S&P 500, mas através da Europa. E sim, tem uma diferença e já te explico isso também. Vamos continuar. O fundo conta com mais de 63 bi sobre gestão, beleza? Isso aqui não é muito relevante pra gente. O GPUS é o ETF do S&P 500 negociado em Londres e domiciliado na Irlanda. Então aqui é o primeiro ponto de diferenciação. Ele tem um domicílio fiscal na Irlanda. Então, aqui já é diferente de você comprar o IVVB11 da vida, por exemplo, tá? Nessa estrutura, o imposto é retido na fonte sobre os dividendos pagos pelas empresas americanas é de 15%, enquanto os ETFs domiciliados diretamente nos Estados Unidos é de 30%. Então, aqui tem uma diferença. Quando a gente fala do IVVB11, ou do IVV mesmo, quando você investe diretamente lá fora, quando você recebe dividendos, tem 30% de imposto na fonte sobre os dividendos. Nesse caso aqui, investindo pela Irlanda, né, o domicílio da Irlanda, você paga 15%. Então tem metade de imposto sobre os dividendos. E a gente tem que ele se expõe a líderes globais, S&P 500 a gente já conhece, diversificação, beleza. O patrimônio desse novo fundo é um patrimônio muito pequeno, 3 milhões de reais. Essa taxa de 0,18, calma que a gente já chega lá. Tem variação cambial, né? Se o dólar sobe, o ETF sobe. Se o dólar cai, o ETF vai cair também. Administrado pelo BTG. Imposto de renda 15% sobre o lucro na hora de vender. E liquidação ali D+2, como qualquer ativo negociado em bolsa. Aí a gente tem, né, basicamente quem compõe o S&P 500, Apple, Microsoft, enfim, cara, isso aqui a gente já conhece, nada de novo, tá? Vamos falar do que realmente interessa. Aí tem a composição da carteira e o histórico completo ali, começou a ser negociado dia 29, então foi o primeiro dia de negociação. Então, basicamente aqui a gestora fornece isso aqui pra gente. Então vamos fazer essa comparação aqui. GPUS de um lado e VB11 do outro. Ambos replicam a mesma coisa, o S&P 500, o benchmark é igual. Domicílio do ETF base, foi aquela primeira diferença. Um é na Irlanda, que é negociado pelo código VUAA, e o outro é nos Estados Unidos, que é o IVV, né? O ativo mãe é o IVV e o outro é o VUAA. Então temos essa primeira diferença. Vai lembrar que os ETFs irlandeses, que ultimamente tomam uma notoriedade grande, eles têm essa questão dos dividendos, que é cobrado pela metade, e também a questão do imposto sobre herança, que não há. Se você tem abaixo de 60 mil dólares nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar com isso. Mais 60 mil dólares, você tem imposto sobre herança. Há maneiras de se proteger contra esse imposto sobre herança, não é assunto do vídeo de hoje, mas para quem investe diretamente na Irlanda, não tem que se preocupar com isso. Nos Estados Unidos, quem investe através de IVV, enfim, acima de 60 mil dólares já começa a se preocupar com isso, porque tem que tomar algumas medidas para se proteger sobre isso. Nesse caso aqui, que a gente está investindo na B3, no GPUS11 ou IVVB11, você não tem que se preocupar com os dois de forma alguma, porque o negócio vai ser negociado aqui no Brasil, então você não tem que se preocupar com esse imposto, porque esse dinheiro não vai estar nem na Irlanda, nem nos Estados Unidos, ok? Em relação aos dividendos, são ETFs de acumulação, não de distribuição, ou seja, todos os dividendos pagos que a gente tem aqui, o que acontece é que eles são reinvestidos.
ativos, a gente chama de acumulação, tá? É o tipo do ETF, de acumulação, não é de dividendos. Então o foco não é estar distribuindo dividendos, mas acumulando, reinvestindo eles. Então não está pagando na sua conta. Imposto de renda sobre os dividendos, como a gente havia falado, tem 15% e nos Estados Unidos 30%. Então ele sim, aqui é a primeira vantagem, tem um benefício fiscal. E a taxa de administração? O IVB11, como a gente já bem conhece, é 0,23% ao ano. Já o GPUS tem 0,18%, como a gente havia visto. Só que tem um ponto de atenção, um ponto que ninguém te conta, né? E não está lá no site explicitamente óbvio, que é a taxa de custódia e a taxa de consultoria. Aqui no site do GPUS eu baixei o documento e aqui, ó, vamos lá, a gente tem basicamente toda a composição do ETF. E aqui é onde começam os pontos de atenção. A taxa global devida pela classe compreende a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa máxima de distribuição de 0,18% ao ano. Então, o que acontece é que a taxa de administração é 0,18. Beleza? Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Se a gente descer mais um pouquinho, a gente tem basicamente taxa de custódia, tá? 0,03 não incluída na taxa global. Pedro, o que é taxa global? É exatamente aquela taxa que a gente estava vendo. Então, no final do dia, você não está pagando 0,18, você paga 0,18, 19, 20, 21. Então, já estamos em 0,21. Só que também, a gente tem também a taxa de consultoria, também, né? Te contaram isso, né? O que é a taxa de consultoria? É uma taxa pelos serviços de consultoria estratégica. O consultor estratégico faz jus a uma remuneração de 0,10% ao ano, conforme disposto no contrato de consultoria, incidente sobre o patrimônio líquido da taxa de consultoria. Então, você paga 0,18 com 0,3 com 0,1, ou seja, 0,18 com 3, 0,21 com mais 10, 0,31. Então, no final do dia, a sua taxa não é 0,18, é 0,31 comparado com os 0,23 do IVB11. E aí a gente tem a alíquota de renda, de imposto de renda sobre o ganho, 15% para os dois independentes. Comprou, teve valorização na cota, vai vender, tem que pagar 15% de R. Isso aqui não tem para onde escapar. E como eu já havia dito, não tem imposto sobre herança. Pedro, por quê? Porque você não está comprando o ativo mãe. Se você estivesse comprando o IVV ou VUAA, aí você teria que estar preocupado com isso, né? Se dentro da legislação de cada lugar tivesse ali sujeito, se fosse sujeito a esse tipo de coisa. Mas não é o nosso caso aqui, então não tem imposto sobre herança, tá? Nos Estados Unidos, nenhum, nem outro. Então, bem tranquilo quanto a isso. E para exemplificar melhor como fica tudo isso na prática, eu trouxe exatamente essa planilha aqui, que a gente tem do lado esquerdo o IVB11, do lado direito o GPUS. Eu fiz uma simulação aqui, basicamente, ó, por 20 anos. E como é que ficaria no final de tudo, considerando as taxas e, enfim, o imposto de renda. Então, ao final do primeiro ano, a gente tem ali um valor de 110.743. Pedro, onde é que vem? Aqui eu parti de uma simulação de 100 mil reais, a gente está começando com 100 mil reais, né, no ponto zero. E a gente tem a taxa de administração de cada um, 10% de rendimento ao ano do S&P 500, tem até um vídeo aqui que eu vou deixar no card, que eu fiz a comparação, qual é melhor, IVB11 ou IVV, e lá eu explico de onde vem esses 10%, então depois do vídeo, clica aqui no card para você assistir ele, tá? E também, todos considerando taxa de administração. Então vamos lá, se você investiu 100 mil reais, no final de um ano você vai ter quanto? 109.770. Pedro, se rende 10% ao ano, era para ter 110 mil, não 109.770. Sim, jovem investidor. O grande ponto é que tem taxa de administração. E a taxa de administração não deixa você ter 110. Você tem 109.770. E tem o reinvestimento e tem os dividendos reinvestidos, que vai ter o desconto de 30%. Então, quando você soma 109.770, que já é o quanto rendeu mesmo a taxa de administração, e coloca os dividendos na conta, fica 110 mil. Aí a gente tem o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, ficamos com 166 mil, enquanto lá no GPUS 167 mil. Note que de fato os dividendos são maiores no GPUS, mas isso a gente sabe que é porque o imposto de renda é menor, mas em compensação, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que note que o crescimento sem dividendos no primeiro ano é 109.670, enquanto aqui é 109.690. Pedro, por quê? Porque a taxa de administração do GPUS é 0,31, é maior. Mas, entendido isso, no final de 20 anos a gente tem 769.707 para o IVB11, 787 mil para o GPUS. Então, olhando por isso aqui, o GPUS se torna melhor olhando por essa ótica. E aí, eu decidi ver qual é o impacto disso aqui em termos percentuais ao longo do tempo. E aí, para isso, eu decidi pegar o yield do S&P 500, como a gente pode ver aqui, é basicamente 1,39. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 1,39. Então, o que acontece é
aqui agora, ele já me diz exatamente quanto é que eu vou ter de rendimento, né, ao final dos períodos. Então, 1,39 descontando 15% de imposto de renda fica 1,18 e 0,97 no IVVB11. O que é que acontece é que no quinto ano tem os 6% de rendimento de dividend yield contra 5 do IVVB11, dá uma diferença de 1,1. Em 10 anos a diferença é para 2,3, 3,6 e 5,1. Uma diferença de 5,1 em 20 anos, para a gente ter uma ideia, fazendo aqui, esse aqui já é uma conta mais de padaria, a gente tem basicamente uma diferença de 0,25 ali por cento ao ano, né? Então, de fato, a diferença é que vai mudar desse complexo de 0,25% em 20 anos. Pedro, você acha que faz sentido comprar o GPUS pelo IVVB11? Cara, eu vejo que a diferença é muito pouca, em 20 anos é 5% de dividend yield. Quem investe isso aqui não tem foco em receber renda passiva. O IVVB11 ali é da BlackRock, uma gestora super, extremamente consolidada. Se não for a maior, é uma das maiores gestoras do mundo. Então, assim, a diferença é muito pouca, tá? E acaba que, ao meu ver, não faz tanto sentido, certo? Então, se você perguntar para mim qual você acha melhor, cara, eu continuo no IVVB11, eu não migraria só por causa disso. É uma diferença muito pouca em termos percentuais, principalmente quando a gente olha o ano. E já é uma gestora muito mais consolidada, muito mais tradicional, então eu continuo com o IVVB11. Mas se você tá ligando só para rendimento, vá no GPUS. E lembrando também que uma forma mais sensata de você se expor ao exterior é você comprar diretamente o ativo mãe, o IVV. E aí, como eu disse, a gente tem o vídeo IVVB11 ou IVV, qual é o melhor para você investir. Eu mostro todo o racional por trás de onde você deve investir, a depender da sua realidade. A gente tem um vídeo aqui que saiu essa semana no canal sobre isso, beleza? Então, é esse aqui pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Investidor de topo, já deixou o like lá no começo, não é investidor de topo, aí fortalece, dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante, porque eu tô produzindo mais conteúdo como esse. Cara, esses estudos aqui demandam tempo para fazer. Isso, cara, você não tá pagando nada para ter isso aqui. Sua forma de me ajudar é deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Isso fortalece muito produzir mais conteúdo informativo para te ajudar a ser um investidor melhor. E aí, se você quiser aprender a investir os melhores ativos por longo prazo, vou deixar aqui embaixo na descrição, que é o link do IZT, que aí você vai ter acesso ao meu curso 100% completo, acesso a mim para tirar suas dúvidas, para estar ali junto com você, multiplicando o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, por conta própria, combinado? Então, foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É só o começo, até o próximo vídeo.